Olá pessoal, eu sou o Pedro, Doutor Excel, e hoje vamos falar sobre mais uma função poderosa do Excel, que é a função soma-se. Ela soma utilizando critérios específicos. Vamos ver o relatório. Aqui nós temos um relatório de vendas de produtos de tecnologia, que pode ser hardware ou software. Nós temos diversas situações para diversos estados, são diversas vendas. E nós contamos aqui com mais de 22 mil vendas e, claro, com seus valores específicos. Algum analista recebeu este relatório pedindo que, se a situação fosse vendido via site, somasse os valores. Se o estado fosse o Amazonas, por exemplo, que os valores também fossem somados. Porém, o diretor ele quer ter uma planilha em que ele possa alterar sempre a situação aqui, que vai ficar na célula H13, e também o estado, que vai ficar na célula H16. Então, a nossa missão é somar valores utilizando critérios específicos. Vamos utilizar primeiro a situação. Sempre inserir um igual e o nome da função, que no nosso caso é soma-se. Note que nós temos a função soma-ses, tem uma S a mais. Não é sobre ela que nós vamos falar agora, nós vamos falar em um segundo momento. Primeiro, ele pede o intervalo para o critério. O nosso primeiro intervalo considerado vai ser a situação. Então, vamos selecionar, como já disse, segurando Shift, Ctrl, a seta para baixo, e nós selecionamos todo o intervalo. Para a continuação da função, nós vamos inserir um ponto e vírgula. E agora ele já me pede, note, ele já me pede qual o critério. Então eu vou dizer a ele, olha, se esse intervalo todo for igual ao que nós colocarmos aqui, ponto e vírgula, agora ele me pede intervalo de soma. Vou selecionar todo o intervalo de soma. O que essa fórmula quer dizer? Ele está dizendo que se toda a situação que está na coluna C for igual ao que nós iremos descrever na célula H13, que é para efetuar a soma do que aqui está. Fechar o parêntese e pressionar Enter. Não apareceu nada porque nós não temos nenhuma situação. A primeira situação será vendido. 1.800.000, ou seja, todo o valor da situação vendido foi somado para cá. Como nós podemos verificar se isso está correto? Nós podemos filtrar toda a situação vendida e somar. Note, aqui está o resultado, 1.803.000. Vamos retirar 1.803.300. Agora nós vamos efetuar a mesma função para o estado. Então nós vamos levar em consideração soma-se, função soma-se, abre parênteses, eu vou dizer que este intervalo dos estados, se isto for igual ao que estiver nesta célula, na H16, ponto e vírgula novamente, vai somar com o que está aqui. Está na coluna de valores. Mais uma vez, nós não temos nada no estado, não tem nenhum valor porque não tem nada, mas vamos colocar aqui o Amazonas. Não apareceu nada. Por quê? Porque eu escrevi de uma forma diferente. Eu coloquei o Amazonas, que aqui está, possui um espaço na frente. Vou retirar somente o espaço deste Amazonas, considerou somente esses 200, que é o primeiro. Mas para deixá-lo igual, vou colocar um espaço. E agora
ele somou, porque todos os nomes, os estados que aqui estão com a descrição de Amazonas, possui um espaço na frente, percebe? Consegue ver aqui? Com isso nós resolvemos. Então, vocês notaram que é preciso que os campos estejam exatamente igual ao que está no relatório. Se uma letra, se uma fonte estiver diferente, o Excel vai desconsiderar, porque este espaço para ele é altamente relevante. E o que nós vimos hoje foi como utilizar a função soma-se, esta função super importante para ser usada em qualquer relatório. Se você tem alguma dúvida, se você não está conseguindo fazer, por favor, deixe a sua observação ou sua dúvida nos comentários. Todas as funções estão na descrição do vídeo, inclusive o link para baixar este arquivo que nós utilizamos como exemplo. Muito obrigado.